Olá, hoje vamos dar uma olhada mais de perto numa adaptação recente de um clássico, Robinson Crusoe. Isso, a versão do Elderson Luciano Mesomo. A ideia foi deixar a linguagem mais atual, né? Sem mexer na história principal. Exato. E a nossa ideia aqui é explorar os momentos mais importantes dessa jornada do Crusoe, sabe? Desde a fuga dele até, bom, tudo o que ele passou. Vamos lá. Começa tudo com ele bem jovem, lá em York, por volta de 1632. E ele decide, ignorar o pai e ir para o mar. Uma decisão bem impulsiva, né? O pai avisou, mas ele foi mesmo assim. Buscando aventura, talvez. Provavelmente. Mas essa busca já cobra um preço logo de cara, né? A primeira tempestade quase o faz desistir. Quase. Mas aí um pouco de ponche, a conversa com os outros marinheiros e ele já esquece o medo. É um padrão que se repete um pouco, essa imprudência. Depois ele adoece, é capturado por piratas em Salé. Fica escravo lá por 2 anos, né? Isso. Mas é interessante que mesmo nessas situações ele já mostra uma certa engenhosidade. A fuga de Salé com Shuri, por exemplo. Aproveitando a névoa numa pescaria, né? Bem pensado. Sim, mostra que ele não era só impulsivo, tinha capacidade de se virar quando precisava. Aí ele consegue chegar ao Brasil e por um momento parece que ele vai sossegar, né? Pois é. Monta uma plantação de tabaco, começa a prosperar, parece que encontrou um rumo. Mas não dura muito, né? Aquela inquietação volta. Exato. Ele se envolve numa viagem para buscar escravos na África. Uma decisão, assim, bem arriscada e moralmente complexa, claro. E desastrosa. É nessa viagem que o navio afunda e ele vai parar na ilha, sozinho. O único sobrevivente. Imagina o desespero inicial. Morrer de fome e ser atacado por animais. Terrível. Mas ele reage. Vai até os destroços do navio várias vezes para pegar o que pode. Comida, ferramentas. E é aí que tem aquela cena marcante com o dinheiro que ele encontra, né? Sim. Ele olha pro ouro e pensa, tipo, ó droga, pra que serves? Uhum. Ele saca na hora que uma faca ali valia muito mais. É uma mudança total de perspectiva sobre o que é valor, né? A utilidade prática acima de tudo. Isso é fundamental para entender a transformação dele. Totalmente. E a partir daí é engenhosidade em ação. Ele constrói um abrigo, uma fortaleza quase. Com paliçada, tenda dupla, até uma caverna nos fundos, tudo para se sentir seguro. E tem que improvisar ferramentas, né? Fazer uma pá de madeira, lascar tábuas. Muita paciência envolvida. E ele aprende a cultivar também, né? Milho, cevada. Sim, meio por acaso no início, mas depois ele observa as estações, aprende o tempo certo de plantar e colher. E a cerâmica, ele tenta fazer potes. E erra muito. Quebra vários, até conseguir fazer alguns que resistem ao fogo, para poder cozinhar melhor, fazer pão. É um processo lento, cheio de frustração. E ele também domestica cabras, né? Para ter carne e leite. Ele vai, aos poucos, dominando o ambiente ali. Isso. Explora a ilha, encontra frutas, faz passas. Ele se adapta. Mas a solidão, isso pesa. Com certeza. E aí vem aquele choque, a pegada na areia. Nossa, isso muda tudo para ele. Depois de anos achando que estava sozinho, a ideia de ter outra pessoa ali, talvez hostil. Gera um medo imenso, ele reforça as defesas, fica ainda mais recluso. Até que ele vê os rituais canibais à distância. E numa dessas ele decide intervir. E salva um dos prisioneiros, o Sexta-feira. Exato. E essa relação é um ponto central da história. Crusoe ensina a língua, os costumes dele, a religião. Assume um papel de mestre, né? Sim, mas a lealdade do Sexta-feira, descrita como absoluta, nunca o homem teve servo mais fiel, também o afeta. Faz ele refletir sobre a fé, sobre a natureza humana. Eles se tornam companheiros de verdade, chegam a resgatar mais gente depois, né? O pai do Sexta-feira em um espanhol. Isso, formam uma pequena comunidade ali. Eles até planejam ir buscar outros náufragos espanhóis, mas decidem esperar para juntar mais comida. Uma prudência que ele não tinha antes. Aprendida na marra. E aí, de repente, aparece um navio inglês. Mas com a tripulação amotinada. E o Crusoe, usando toda a experiência e conhecimento da ilha, ajuda o capitão a retomar o navio. Ele age como um líder ali, né? Bem diferente do náufrago desesperado do início. Totalmente. Ele meio que se torna o governador da ilha, como ele mesmo dizia. E ainda negocia com os amotinados, dá a opção de ficarem na ilha. E finalmente, depois de 28 anos, 2 meses e 19 dias, Uma contagem precisa. ele deixa a ilha,
Leva o chapéu de pele de cabra, o guarda-chuva feito por ele, o papagaio pô e até o dinheiro. O dinheiro que antes era inútil, agora volta a ter valor no mundo civilizado. Ele chega na Inglaterra em 1687. Essa adaptação realmente acompanha bem essa transformação toda, né? Do jovem inconsequente ao sobrevivente mestre de si. Sim, e deixa aquela pergunta no ar, né? Depois de quase 3 décadas redefinindo o que é essencial, vivendo o isolamento e depois essa comunidade inesperado, como será que ele encarou a sociedade que reencontrou? Pois é. O que civilização significava para ele depois de tudo aquilo? Fica aí a reflexão sobre como experiências limite podem mudar completamente nossa visão de mundo.